E aí, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala sou eu, gente, professor Alcides, para muito mais química aqui na nossa etapa 6, aprofundamento. E aí, pessoal do EJA, beleza? Tudo tranquilo? Hoje, nosso foco vai ser nos materiais poliméricos, tanto hoje quanto amanhã. Mas, vamos lembrar de um detalhe. Precisamos resolver aquelas duas questões que eu passei para casa na aula anterior, tá bom? Questão 11 e a questão 12, tá? A 11 diz: o que são barragens de rejeito? Vamos lá. Letra A. São áreas de garimpo de ouro? Não, gente. Barragem de rejeito é uma área onde ela segura o resto do processo de mineração, tá? Que não tem como descartar de outra maneira. Então você acumula em um local e ela fica lá, certo? Letra B. São construções formadas por barramentos maciços impermeáveis e com dispositivo de drenagem destinado ao depósito de resíduos. Perfeito. Lá são adicionados resíduos, tá bom? Onde não se tem mais interesse nesses resíduos após o processo de mineração, tá bom? Então, letra B. 12. A 12 diz aqui no primeiro item, ó. A mineração não provoca desmatamento. Opa! Gente, isso aqui é falso, né? Mineração é um processo importante, mas que tem seus contras. Um deles é o problema ambiental, o desmatamento que é causado. Item 2. O preparo das áreas para mineração muitas vezes dá-se por meio de explosões, provocando poluição sonora e alterando a qualidade do ar. Verdadeiro também. O primeiro é falso, o segundo é verdadeiro, porque o processo de implosão, né, dinamitar, ele causa muita poluição sonora e joga muitos rejeitos para o ar. Então aquela região, ela fica com a qualidade do ar baixa. Tá? 3. A mineração de chumbo e zinco provoca contaminação do solo, visto que possui grande concentração de arsênio em seus rejeitos, que é arsênio, um metalzinho complicado, pesado, metal não, um metalzinho complicado que é até venenoso. Então, é um material que provoca essa contaminação, tá? Então fica FVV. Bom, respondidas as duas questões da aula anterior, agora vamos focar no nosso assunto de hoje, os polímeros. Bom, antes de falar o que é um polímero, vamos lembrar que eles são conhecidos como macromoléculas, materiais poliméricos, ou mesmo a palavra polímero. É interessante que muita gente gosta de usar a palavra plástico. Um plástico, cuidado pessoal. Plástico é um tipo de polímero, tá bom? A gente não se refere a todos os polímeros como plásticos, porque existem materiais poliméricos com características diferentes, tá bom? Então, no caso, em sua contínua busca para entender e imitar a natureza, temos que pensar o seguinte, ó. Elaborar moléculas que se assemelham a polímeros naturais, porque na natureza já existem moléculas assim. Por exemplo, a celulose, o amido é um exemplo de polímero natural, tá? Já os polímeros sintéticos ou artificiais são moléculas feitas a partir da repetição, tá? De unidades menores até o ponto dela ficar uma molécula bem maior. Da seguinte maneira: polímero são substâncias macromoléculas, formadas por unidades de repetição. Beleza? Essas unidades de repetição são conhecidas como monômeros, que são como se fossem vários pedacinhos. E esses vários pedacinhos você vai unindo, juntando pedacinho por pedacinho e monta o polímero, que vai deixar esse material com massa molecular muito elevada. Por exemplo, um polímero. Isso aqui é um material polimérico,
eles quando são vendidos, a maioria das vezes eles vêm assim na indústria, em pequenas esferazinhas ou então pequenos cilindrozinhos desse jeito. Alguns já vêm coloridos, outros não, outros vêm todos em branco. E aí eles vão passar pelos processos de fabricação dos materiais que usam polímero. Mas, vamos pegar como exemplo essa capa de um controle, ó, de um PlayStation. O controle, um controle é basicamente material polimérico. Tá? O microfone que eu estou usando, ele tem peça metálica, mas principalmente essa estrutura ela é polimérica. Uma TV, um computador, a roupa que a maioria das roupas que nós vestimos já tem material polimérico na composição, quando ela não é 100% de polímero, como as camisas que são utilizadas em material esportivo. Roupas esportivas geralmente são feitas de material polimérico, dependendo da característica da roupa, né, da necessidade, utiliza-se um polímero diferente, tá bom? Então, o que é o polímero? Você pega uma unidade de repetição, repete ela diversas vezes e monta a famosa macromolécula. Os polímeros, gente, aqui tem um exemplo de uma reação polimérica, tá? Onde você tem a unidade de repetição, tá aqui, ó, o monômero, aqui. Esse monômero vai sofrer uma temperatura, uma pressão, é utilizado um catalisador e essa ligaçãozinha se rompe, possibilitando a formação de ligações lateralizadas aqui, ó. Certo? E outros pedaços desse monômero vão se unindo em grande quantidade, formando polímero, tá? Isso aqui é um exemplo mais simples, que polímeros não são feitos somente assim, eles podem ser feitos de diferentes maneiras, mas aqui é um exemplo do polietileno, um dos polímeros mais simples, tá? Que nós usamos no dia a dia, que é o que está na sacola plástica, no saco plástico e também em outros materiais, tá? O famoso polietileno. Mas de maneira bem simples, usando o exemplo do polietileno, você tem um monômero e esse monômero vai se repetindo diversas vezes. E esse grande número de repetições vai formar o material polimérico. Bom, uma pequena observação, olha aqui. Teoricamente, a reação de polimerização pode resultar em uma molécula infinita. Ó, isso aqui, meu povo, teoricamente, tá? Na teoria, você poderia ficar unindo moléculas de maneira infinita. O problema é, você não tem material infinito, né? Então, o tamanho do polímero vai ser do tamanho dependendo da quantidade de material que você usou, a quantidade de reagentes. Quanto mais reagente você tiver, maior a massa molar do polímero sintetizado, tá bom? Então, ó, reações das extremidades da molécula com própria impureza, ó, a impureza atrapalha, a falta da própria matéria-prima, presença de água e outras substâncias, acaba impedindo que essa reação fique assim infinita, continuando sempre. Então, a falta do material, impurezas, tá certo? Porém, na teoria, se a gente for para a teoria ao pé da letra, era para ser algo infinito, mas cuidado que não é, tá bom? Vamos classificar agora. Bom, existem as macromoléculas naturais, beleza? Por exemplo, os carboidratos, celulose, amido, quitina, certo? Deixa eu ver mais um exemplo. Glicogênio, são carboidratos e são moléculas poliméricas, muito grandes, tá? As proteínas são polímeros, beleza? Elas são várias moléculas de aminoácidos. Tem a ligaçãozinha do aminoácido, a ligação peptídica, que vai unindo, formando um polímero, tá? Além dos ácidos nucleicos, que vão se unindo para formar o RNA e o DNA. Esses são os polímeros naturais. Já os polímeros sintéticos são aqueles feitos a partir dos monômeros, que é a unidade de repetição que você vai repetindo diversas vezes, ok? Bom, como você pode ver, nessa imagem tem alguns exemplos. Tem um nylon,
o poliéster nas roupas, o PVC no cano. Aí todo o material que está em cima, meu filho, tem tudo. Olha aqui, ó, um saquinho plástico. Tem até o símbolo aqui, ó, PE. Significa polietileno. Um barbante é feito de Orlon, barbantes poliméricos, tá? Porque tem um barbante feito de lã, tá bom? Os plásticos em geral, garrafa PET, a calculadora que tem uma estrutura mais forte é outro tipo de polímero. Então, aqui temos diversos exemplos de materiais poliméricos. Agora, quanto à preparação, na hora de fazer um polímero, aí depende do tipo de reação, tá? Tem dois tipos, os polímeros de adição e os polímeros de condensação, tá bom? Qual a diferença entre eles? Os polímeros de adição é quando você soma moléculas pequenas, todas iguais entre si, tá? Quando é nesse caso, você chama de homopolímero, que também tem o copolímero, que é quando você usa moléculas diferentes, tá? E quando você tem moléculas diferentes, perdendo molécula de água, aí é condensação, que eu vou já mostrar. Um polímero de adição ele tem a seguinte característica: a presença de uma ligação do tipo dupla. Porque essa ligação dupla, durante a reação, é rompida, possibilitando a formação dessas ligações aqui, ó. Certo? A possibilidade da formação dessas ligações e mais moléculas se unindo é que vai montando a macromolécula. Pedacinho por pedacinho, pedacinho por pedacinho. Aí você monta o polímero, tá? A partir dessa unidade de repetição chamada de monômero. Tanto que o exemplo que está aqui fornecido é do policloreto de vinila, o PVC, tá? Seguindo. Já os copolímeros, eles são polímeros de adição, tá bom? Com a soma de dois ou mais tipos de molécula diferente, ok? Você vai rompendo as ligações duplas e vai formando o material polimérico. Nesse caso aqui nós temos o ABS. ABS é um polímero muito utilizado, que é a sigla dele, né? Que é o resumo da acrilonitrila, eriteno e estireno, tá? Olha aqui a diferença. Homopolímero, repare aqui na estrutura, ó, somente o mesmo monômero. Você tem o mesmo pinguinho vermelho, ó, um do lado do outro, um do lado do outro. Cada bolinha vermelha dessa é um monômero, tá? Quando são todos iguais, chamamos de homopolímero. Já os copolímeros é quando você usa monômeros diferentes. E aqui você pode ver o alternado, que você bota um, depois outro, um, outro na sequência. Aleatório, quando você monta de qualquer jeito, não tem uma sequência precisa. Em bloco, é como se fosse um tijolinho mesmo, né? Você bota um pedaço de um, do outro, pedaço de um, pedaço do outro, tá? E o enxertado, que é quando você coloca pequenos blocos de um segundo monômero ligados a uma cadeia no meio, que antes era um homopolímero. Por que montar polímeros dessa maneira, gente? Ó, um polímero, dependendo do jeito que você monta a sua sequência, pode-se obter propriedades e características diferentes. Por isso que é interessante essas várias técnicas de polimerização, tá? Por exemplo, agora o polímero de condensação. Principal exemplo, nós temos o nylon, a garrafa PET. Temos também o baquelite, né? Que é o cabo da panela. Mas analisando aqui o exemplo que está no quadro, que é da PET. Garrafa PET, que é o polietileno terafitalato. Tá? A condensação, o polímero é obtido a partir da soma de dois tipos de moléculas diferentes, mas tem um detalhe. Ocorre a eliminação de uma molécula pequena, que geralmente é água, mas em alguns casos pode ser amônia. Mas normalmente tu vai ver uma reação que ela libera água. Você viu na equação que foi fornecida, liberando água no fim? Então você já sabe que aí é um polímero de condensação. Show? Agora vamos classificar. A classificação do polímero depende de uma série de características. Por exemplo,
Polímeros lineares são aqueles que quando a molécula ela está montada em linha. Olha aqui, ó. Os monômeros estão montados de um jeito que quando a molécula, quando o polímero vai sendo montado, ele está todo em linha. Esse tipo de material geralmente formam termoplásticos, tá? Termoplásticos é que são polímeros que você pode moldá-los após serem fabricados. Eles não apresentam ramificações que se liguem com outras cadeias, tá? Eles têm ramificação, tá? Mas essas ramificações não ligam uma cadeia à outra, porque aí quando isso acontece, o polímero já não é chamado mais de linear. Já o termofixo, que formam os polímeros tridimensionais, ele se desenvolve em todas as direções. Ó, tu monta uma cadeia aqui, aí tem uma ramificação que liga ele a outra cadeia, a outra ramificação que liga ele a outra cadeia. Aí é até o caso da borracha. Tá? Nesse tipo de polímero, geralmente nós temos termofixos, tá bom? Lembrando, a classificação termoplástico e termorrígido é a seguinte: termoplástico, polímero que possui a capacidade de se fundir através da aplicação de temperatura, mesmo depois de terem sido polimerizados, tá? Exemplo, a Nike estava até fazendo uma propaganda agora, onde ela estava falando que a camisa da seleção brasileira é feita de garrafa PET reciclada. E é possível porque existem empresas elas têm esse trabalho, né, de pegar a garrafa PET, fazer o processo de limpeza das garrafas e moldá-las novamente. Quer dizer, aquecer, aumentar a temperatura, tá? E a partir do aumento da temperatura, reforçar e obter o polímero novamente inicial. E vendem esse material reciclado. Então, como a empresa como a Nike, ela não vai comprar garrafa, que muita gente pensa, né? Que ela pegou as garrafas e reciclou. Não. Tem uma empresa que faz isso. Recicla as garrafas e já vende o material já no ponto de fazer a camisa. Quer dizer, ela recicla a garrafa PET, faz a fibra novamente, faz o tecido do material reciclado e vende para as empresas no caso, de material esportivo, né? Então, um termoplástico, ele tem essa capacidade de ser reciclado, tá? Então, como ele pode ser reciclado, nós chamamos de termoplástico. Já um termorrígido, ele não tem a capacidade de ser reciclado, porque se você aumentar a temperatura, você vai acabar degradando, até destruindo o material, provocando a combustão dele, ou até tirando a eficácia. Mas um termofixo, depois que ele é processado, não dá mais para reciclar, porque ele não tem a característica de ser reaproveitado com emprego de temperatura, né? Que é derreter, reutilizar. Já o termofixo não. Um exemplo de termofixo, gente, nós temos a baquelite, que é o cabo da panela. A baquelite também é utilizada para fazer as famosas bolas de bilhar, bolas de sinuca, né? Que é um material termofixo. Depois que você produz ele e montou o objeto, pronto. Depois de feito, não tem mais como você reaproveitá-lo. Ele não é reciclável. Certo? Agora, outra classificação aqui. Os elastômeros. Agora vamos à classificação industrial, como a indústria chama. Elastômero, gente, é qualquer polímero que possui propriedades elásticas, tá? Aqui, ó. Qualquer polímero que possui propriedades elásticas. Tem as borrachas naturais, tem as borrachas sintéticas, como você pode ver, aí está aparecendo em carro, principalmente em carro, né, em veículos, a parte de motor, você vai ver muito esse tipo de material, ó, que são peças de vedação, tubos de plástico, tá? Lembrando que eles possuem propriedades elásticas, aí chamamos de elastômeros, um tipo. Outros são os plásticos, como eu falei para você. O plástico é um tipo de material polimérico.
Tanto que, ultimamente, muitos aviões estão sendo feitos com materiais compósitos. O que é um material compósito, gente? É um tipo de polímero, tá? É um material polimérico, só que de altíssima resistência. Não é um material qualquer. Não é feito de um saco plástico, por exemplo, que é o polietileno, que não tem essa característica. É feito de materiais que apresentam resistência muito elevada. E tem uma vantagem: o peso reduz bastante, tá? Então, plásticos, quando apresentado no estado sólido ou mais ou menos rígido, tá? E alguns têm baixo grau de polimerização, que é o caso do PVA, que é utilizado como tinta, tá? Também no chiclete. Quando o grau de polimerização é baixo, aí você consegue utilizá-lo em outras funções, tá bom? Outra característica são as fibras. E aqui nós temos o poliéster e o nylon. As fibras são polímeros que têm grande resistência à tração, tá? Material que tem grande resistência à tração são ótimos para a produção de fios. Eles são muito bons para a produção de fios, por isso que hoje em dia a roupa que a maioria das pessoas usam é basicamente poliéster, tá? A bata que a gente usa aqui no canal é 100% de poliéster, que é porque o poliéster é interessante. O poliéster é um material que, além de fazer fibra, ele é resistente, durável e ele consegue aderir à tinta muito bem. Tanto que você vê muitas pessoas usando camisa de time de futebol. Eu tenho minhas camisas do Palmeiras que tem mais de 10 anos a camisa e você olha para ela, não percebe, você só sabe que ela é velha porque você vê que não é o modelo atual. Só que quando você pega no tecido, ele não parece envelhecido por causa dessa resistência. Outros tipos de polímero. Temos os polímeros reforçados, né? Que é quando adiciona-se outros materiais, tá? Como a fibra de vidro, tá bom? Para aumentar a resistência. Polímeros expandidos são ótimos para isolante térmico, fazer o colchão. É o famoso isopor, a espuma, ou esponja também. Agora eu vou fazer umas questõezinhas aqui, antes da gente continuar. Quero botar umas questõezinhas aqui, que eu botei outros temas também para a gente trabalhar, mas já quero começar a falar um pouquinho de polímero, tá bom? Olha essa primeira. Desde os anos 1900, novas tecnologias para a produção de plástico biodegradável foram pesquisadas em diversos países do mundo. No Brasil, foi desenvolvido um plástico empregado-se derivados da cana-de-açúcar e uma bactéria recém-identificada, capaz de transformar açúcar em plástico. A bactéria se alimenta do açúcar, transformando o excedente em seu metabolismo em um plástico biodegradável chamado PHB. Sua vantagem é que, ao ser descartado, o bioplástico é degradado por micro-organismos existentes no solo em no máximo um ano. Ao contrário dos plásticos de origem petroquímica, que geram resíduos que demoram mais de 200 anos para degradar. A nova tecnologia... Bom, pessoal, hoje já tem estudos muito grandes para polímeros biodegradáveis, certo? Por quê? Porque, como você pode ver, gente, a maioria dos materiais poliméricos demora muito tempo para ser degradado devido ao tamanho de suas moléculas, tá? Então, por exemplo, qual é a resposta aqui? Vamos ver a letra A. A letra A diz assim: a diminuição da matéria orgânica nos aterros... Opa, nada a ver, gente, com aterro, com lixão, eles estão preocupados com isso. Está preocupado é com a degradação, né? B. A aplicação de usos de recursos não renováveis... Não. Se quer diminuir o não renovável, que é algo mais renovável biodegradável. C. A diminuição do metabolismo das bactérias. Bom, se diminuir o metabolismo da bactéria, ela vai levar mais tempo para degradar. E esse não é o interesse. D. A substituição de recursos não renováveis por renováveis para fabricar plásticos. Perfeita, letra D, ó. Perfeito, perfeito, perfeito. O intuito aqui é substituir um material não renovável por um renovável, um degradável mais fácil de ser utilizado. Olha, a letra E diz: o lançamento no meio ambiente de produtos plásticos inertes. Não, gente, se for inerte,
não reage. Aí não tem como você eliminar. Olha essa questão aqui, vamos lá. A cada dia que passa, os polímeros sintéticos vêm adquirindo importância cada vez maior no cotidiano do homem moderno. Entre esses materiais, destaca-se os copolímeros, produzidos a partir de mais de um monômero, por meio da reação de adição ou de condensação. Qual das alternativas abaixo representa um polímero? Opa, olha aqui, ó. Ele quer um termofixo. Vamos lembrar o que é termofixo? Termofixo é um material, tá, que não dá para ser reaproveitado quando você aquece este material para reutilizá-lo, tá bom? Então, eu mostrei um desenho aqui. Pensem um pouquinho, eu venho já com a resposta. Vai lá. Observe as alternativas e imagine qual a letra que você acha que está correta. Como eu falei para vocês, gente, polímeros termofixos, eles têm cadeias que têm ramificações ligando a outras cadeias, prolongando ele de maneira tridimensional, formando moléculas grandes, difíceis de serem remoldadas. E a que apresenta essa característica é a letra B. Porque as outras, olha, são bem lineares, estão vendo? Tanto da letra A, na letra C, na letra D, na letra E. A letra D até tem ramificação, só que não está ligando essa cadeia a outras cadeias. Então, ela também é considerada um termoplástico. Agora, termofixo, cadeias ligadas a outras vão gerando moléculas tridimensionais difíceis de fazer esse trabalho, tá bom? Por isso que é a letra B aqui. Ó, a terceira. Determinadas substâncias, né, macromoléculas usadas na fabricação de fibras têxteis, fios, membranas de dessalinizadores de água, são obtidas através da reação de condensação. Uma dessas macromoléculas estão aí, identificadas abaixo de Nomex. Tem a seguinte estrutura. Aí a pergunta é assim. Identifique a alternativa que indica corretamente os tipos de compostos necessários para obter o Nomex. Ó, se você observar, ela tem um grupo aqui, ó, amida. Ó, um grupo amida, tá? Que é uma carbonila ligada a um nitrogênio, tá? A melhor maneira de você fazer uma reação química e obter uma amida é a partir de uma amina e um ácido. Por quê? Porque uma amina e um ácido, eles vão reagir entre si, liberando água, uma reação de condensação, e formando o grupamento amida. Porém, não pode ser um ácido e uma amina qualquer. Tem que ser uma diamina e um diácido. Por quê? Porque para formar o polímero, você precisa da tendência da repetição, tá? Para poder unir os blocos. Por isso que a resposta aqui, ó, vai ser letra D. Um diácido e uma diamina. Show? Olha a 4 do nylon. Ela diz assim. Deixa eu voltar aqui. O nylon é um polímero obtido pela reação do ácido adípico com a hexametilenodiamina, como indicado no esquema abaixo. Quanto à classificação do polímero nylon e o tipo de reação, é correto afirmar, ó,
Na alternativa, ele quer saber qual o tipo de elemento de substância orgânica, função orgânica que tem aqui, e o tipo de reação. Olha para essa equação com calma. Eu venho com a resposta em 1 minuto. Dá uma olhadinha, vem. Então, gente, ó, observem que nós temos aqui, ó, carbonila ligada a nitrogênio. É uma amida aqui, então é uma poliamida. E se liberou água, é um polímero de condensação. Então, ó, nós temos aí uma poliamida e uma reação de condensação, letra E. Bom, ainda vamos continuar a aula, mas eu quero deixar uns exercíciozinhos para casa. Eu vou deixar essa quinta questão aí, ó, como vocês podem ver. A quinta questão. E também essa sexta questão, vou deixar para vocês, tá? Como tarefa de casa. Mas eu vou continuar a aula aqui, prosseguindo o conteúdo. Bom, quando se fala de polímeros, eu acabei de falar para vocês só o que é polímero e algumas classificações. Porém, os polímeros, apesar de grandes vantagens que eles trazem para a vida moderna, que material polimérico hoje é impossível o ser humano viver sem polímero, devido ao tipo de vida que nós levamos, o tipo de materiais que precisamos, os polímeros já estão inseridos, não tem como retirar. O que se pode fazer são desenvolver polímeros biodegradáveis, menos agressivos ao meio ambiente, certo? Então, no caso, os polímeros eles têm esse impacto ambiental forte por causa das grandes moléculas geradas, tá? E tem aquela dificuldade de sofrer a decomposição na natureza. Então, principalmente, pessoal, uma das coisas que acontecem é quando a gente assiste filmes antigos, você vê que as pessoas estão usando embalagens principalmente de papel, papelão, saco de papel. E recentemente, qualquer lugar que você vai, sempre recebe uma embalagem plástica para algum material. Então, ó, uma das coisas que acelerou o processo da utilização dos polímeros foi a modernização das embalagens para produtos industrializados. Tá? Começou a apresentar um grande risco, porque você chegava em casa, produto bem embalado, muito plástico. Esse plástico você não guarda. Geralmente as pessoas não reciclam, jogam fora. Né? Então, por exemplo, a partir de 1960, começamos a ter grandes problemas, até porque as embalagens eram basicamente de papel e papelão. São materiais que são até mais recicláveis. E também latas e vidros, tá? Que também são reaproveitados. O vidro pode ser reutilizado, a lata também. Mas com a modernização, as embalagens plásticas, e para piorar, meu povo, a dificuldade, é que não é só um tipo de polímero, são diversos polímeros, não é só um tipo. E cada polímero tem uma característica para ser o quê? Reutilizado. É o que dificulta mais na hora de fazer
a sua reciclagem. Então, os materiais poliméricos causaram esse problema ambiental devido à sua dificuldade de quê? Decomposição. Então, o grande problema está no descarte, que muitas vezes é feito em local inapropriado, e durante muitos anos, esses materiais foram despejados de qualquer jeito, aterro sanitário, no mar, tanto que se você procurar aí no Google agora, pesquisar ilha de plástico, você vai ver que tem imagens de regiões no meio do nada do oceano, aquela grande quantidade de garrafas plásticas acumuladas que foram carregadas pela correnteza. A correnteza chega num determinado ponto e começa a acumular. Aí fica aquelas ilhas de plástico no meio do nada. E ali, meu filho, eles ali vão demorar muito tempo para sofrer decomposição, tá bom? Então, por não serem biodegradáveis, faz com que se acumulem no ambiente, conservando por muitos anos suas propriedades físicas, já que possuem elevada resistência. Essa ideia de dizer que leva de 100 a 150 anos é uma estimativa que nós temos para alguns plásticos. Mas tem material polimérico que não se conhece direito quanto tempo ele leva para sofrer decomposição, tá? Então, para que seja degradado o meio ambiente, como leva muito tempo, então necessita-se do estudo de novos tipos de polímero e também da reutilização, reciclagem, para que não fique acumulando na natureza. Ó, materiais poliméricos como as garrafas PETs de refrigerante, tá? Acarretam problemas ambientais por serem descartáveis, tá? Que é um produto jogado de qualquer maneira, fora, tá bom? E uma embalagem plástica que demora muito para sofrer decomposição, tá? Então a poluição dos polímeros ela pode ser minimizada com a reciclagem, o emprego de polímeros biodegradáveis, tá? Porque eles vão fazer o que? Os polímeros biodegradáveis vão ser eliminados num tempo menor na natureza, e a reciclagem, já que o material é resistente, pode ser reutilizado várias vezes. Tanto que a garrafa PET, como eu até citei já, da camisas de futebol, muitas marcas já estão utilizando PET, garrafa PET reciclado, né? A indústria que pega a garrafa PET, como ela é um termoplástico, ele reaproveita, remolda, faz novamente, faz as fibras, e essa garrafa e essa fibra é vendida para a indústria têxtil, a indústria de material esportivo, baseado na reciclagem de garrafas PET, que é uma maneira de se reciclar, tá? Então, pode-se reciclar de diversas maneiras. Essa imagem aqui da tartaruga com o canudinho na boca gerou há um tempo atrás, eu não sei se vocês lembram, sobre o uso de canudo. Tanto que começou, gente, vamos usar menos canudos, vamos parar o uso de canudos plásticos. Se vocês observarem, hoje em dia praticamente não se encontra canudos com grande facilidade. Um exemplo que eu dou grande é aqueles achocolatados e também os sucos de caixinha. Eles vinham com canudo de plástico, agora eles vêm com canudo de papelão, tá? Já se vende canudos metálicos para você reutilizar, para ser o seu próprio canudo, né? Para você ficar sempre reutilizando. Por causa que houve essa grande eliminação de plásticos, houve esse apego pelo meio ambiente. Até porque está causando muito problema para a fauna, para a flora e num aterro sanitário desse, olha, o material orgânico entra em decomposição e com o tempo vai sumindo. Olha o que é que sobra? Muito saco plástico. E esse saco plástico aí vai demorar muitos e muitos anos para ser decomposto. Ok? Então, como vocês podem ver, alguns materiais aí têm uma ideia do tempo que leva para sofrer decomposição. Outros aparecem como indeterminado, que é o caso de esponjas, isopor, luva de borracha, pneu, sacos e sacolas plásticas, mais de 100 anos, plásticos em geral, alguns em torno de 450, aqueles de equipamento, embalagens PETs, mais de 100 anos, cordas de nylon em torno de 30 anos. Mas é porque hoje em dia, né,
essas cordas de pesca, principalmente corda de nylon, elas já são feitas com outros materiais para facilitar a decomposição deste material. Por isso que ela tem um tempo de degradação bem menor do que os demais. Aí muita gente pergunta, mas professor, se plástico foi inventado, tem mais ou menos uns 70, 80 anos que os plásticos foram começados a ser utilizados pelo homem, como é que a gente sabe que leva 400 anos para se decompor, se nem passou 400 anos ainda? Eu sempre gosto de dizer, gente, ó, existem maneiras de você testar processos de decomposição, acelerar, aplicar reações, processos químicos, e com isso você faz estimativas, certo? Mas saber mesmo de maneira real o valor, o tempo exato, é difícil, mas com esses testes dá para se prever, dá para se ter uma ideia, tá bom? Então, gente, nosso tempo está encerrando. Queria agradecer a vocês por ter acompanhado e assistido a aula. Um grande abraço para todos e até mais, gente. Até a próxima semana.